Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o HC Components, né? Eu demonstrei em um vídeo o uso da configuração do banco de dados no lado do front-end, né? No caso usando aí o HC Components, certo? Só que eu não lembro o nome do vídeo e muita gente está querendo detalhes sobre esse funcionamento em si, né? Então eu vou fazer esse vídeo específico a esse contexto, certo? Então vamos lá. Peguei lá, para a gente resumir, lá no Git, inclusive tem a data de hoje, eu fiz um commit com outros ajustes, inclusive tirando um detalhe que eu tinha esquecido de fazer, justamente nesse contexto de banco de dados. Eu tinha feito uns testes, comentado umas linhas para fazer um teste com o IS. Acabei nem tinha liberado até, né? Mas já corrigi, deixei tudo pronto. Essa versão que está lá no Git já está corrigida, tá até na data de hoje, né? 8 de janeiro de 2024. Vocês podem baixar lá, certo? Deixa eu até abrir o Git aqui para mostrar uma outra coisa que eu não sei se é falta de conhecimento ou inexperiência mesmo ou o que for, certo? Então aqui, ó, o Git do HC Components, certo? Eu, Alexandre Magno, disponibilizei aqui algumas versões, inclusive eu até tirei a versão XZ7 Rio, deixei somente a 11.3, que é o Delphi CE, que é inclusive esse aqui que eu estou usando. Esse aqui é um Delphi CE, ó, CE 11.3. Vocês podem baixar ele e usar ele como teste, cara, certo? E a versão 12, como saiu a versão 12, a galera tá querendo testar a 12, então liberei as 12, removi a anterior, porque para gerar isso aqui é um saco, assim, toda vez que eu comitar tá aqui gerando para várias versões. Então resolvi deixar esses dois, isso é o mais comum aí do dia a dia. E o sample, certo? Uma versão onde tem um cliente e um servidor para vocês verem aí o funcionamento do HC, para vocês nem ter o trabalho de desenvolver para testar o HC Components, certo? Lembrando, isso aqui é uma versão de avaliação, só funciona até 31, né, de janeiro de 2024. Passou do dia 31, ele vai deixar de funcionar, porque isso aqui é uma versão de demonstração, certo? Não é uma versão que você vai usar pro resto da vida, porque isso aqui é um componente pago, certo? Que fique bem claro. Aqui é a versão do Delphi D11.3 ou D pro 12, a versão 12, certo? Muita gente está pegando isso aqui querendo instalar no Rio, no Tóquio. Gente, tá bem claro aqui isso aqui. Isso aqui não é uma versão para Tóquio, para Rio, para Seattle. Não, isso aqui não é uma versão para Tóquio, para Rio. Aqui é para a versão 12 e aqui para a versão 11.3 do Delphi. Tá bem claro isso aqui. O demo, o sample, funciona para qualquer uma dos dois, certo? Então preste atenção nisso aqui, galera, certo? Preste atenção nisso aqui. Às vezes o cara, eu fui instalar no Seattle e tá pedindo .pes. Galera, isso aqui tá escrito Seattle? Não. Isso aqui tá escrito Rio? Tá escrito Tóquio? Não. Então não vai funcionar, não adianta insistir, gente. Isso aqui é um componente pago. Eu tô fazendo a boa vontade de liberar aqui para vocês testarem, certo? Entendam isso, beleza? Então vamos lá. Inclusive, ó, a correções eu sempre estou atualizando aqui, ó, tá na versão hoje. O sample eu botei na versão, tá na data de ontem até, que eu fiz uns ajustes no sample, eu deixei mais funcionalidades nele e fui comitei. De hoje é aqueles ajustes do banco de dados, então sempre utilize pela data, ó. Sempre que vocês baixarem, olha aqui, ó, essa data aqui que tá aqui, é a versão, é a data que está mais atualizada. Beleza? Então explicado isso aí. Então peguei esse mesmo sample aqui, ó, peguei esse mesmo cara aqui, descompactei e tô aqui no servidor, certo? No servidor
O servidor acompanha é um console, né? Tem as rotas. Aqui já está com um novo conceito que eu coloquei, onde você pode usar o modo binário, o modo JSON, entendeu? Vai dependendo do content type, ele já ajusta para um ou para outro, certo? Outra coisa, outro detalhe que eu vejo, gente, HC componente, ele não depende de ROS, não depende de DataSnap, não depende de Ind, não depende de REST, não depende de nada deles. Ele apenas subutiliza essas ferramentas como tráfego, certo? Então aqui, quando você tem o resource do HC componente, esqueça, você não pode vir aqui, eu vou recuperar o header que veio aqui para passar para... Esqueça, você não consegue interferir nada do que o HC precisa. O HC precisa apenas de uma coisa, certo? Se você utiliza o modo JSON, tá aqui ele, é o body, certo? Body. Se você utiliza modo binário, é tipado do tipo TStream. Só isso. O conteúdo que está aqui dentro, certo? É tratado pelo HC componente, tanto aqui como aqui. A escolha de cada um. Não adianta você vir querer pegar aqui o header para querer injetar no HC componente. Você não consegue injetar nada. Nada vezes nada. Se você quer recuperar algo que é pertinente ao HC componente, você vai ter que ir dentro dos componentes do HC componentes, certo? Por exemplo, o HC server aqui, ele é o cara do lado do servidor. Então aqui eu tenho o HC server, eu tenho um HC server aqui, certo? Que ele tá dentro de uma ferramenta, que no caso aqui é o ROS, certo? Que é o que eu recomendo, ROS. Então o HC, ele tá dentro de um container, de um form, de onde você quiser colocar. A escolha é sua, não é obrigado a ser um data model, pode ser um formulário, pode ser criado dinamicamente, pode ser do jeito que você quiser, desde que seja um HC server, é o componente do HC componente, certo? Então, quando você coloca um HC server no lado do servidor, lá do lado do cliente, do front-end, você tem um HC connection, certo? Faz de conexão. Então, esse HC connection, quando quer alguma requisição, ele usa qualquer ferramenta como Strada até chegar aqui no HC server. Ele pede, solicita o HC server. O HC server vai processar, seja lá do que, como ele foi configurado. O HC server vai lá e devolve os dados para o HC connection. Assim funciona a mecânica do HC server. O HC connection aqui não pede nada para o ROS. O ROS não faz nada a não ser utilizado como Strada. Então, se o ROS tentar utilizar qualquer recurso que é destinado ao HC server, não funciona, vai dar erro. Entendam isso. HC server só conversa com HC connect. O HC connect só conversa com HC server. Só eles têm a linguagem deles. Eles sabem o que tem que fazer. Por isso que ele pode rodar aqui de um jeito. Aqui ele pode rodar em cima de um host, de um DataSnap, do Ind, do ICS, do Cleaver, do RDW, do que for. Ele está usando isso aqui como estrada para chegar, para fazer a estrada aqui, ó. Esses caras que fazem o papel do HTTP. Então, isso é o HC componente. Ele não usa nada, não tem dependência de host, não tem dependência de ferramenta nenhuma. Ele tem as ferramentas dele do que ele precisa, certo? É o primeiro passo que você tem que entender. Então, a primeira coisa que você tem que botar é uma conexão, certo?
uma conexão. Aqui eu botei um Faridac, mas pode ser Unidac, pode ser Zeus, pode ser outra que venha a surgir, pode ser qualquer uma, certo? Aqui no conceito foi um FD Connect. Para isso eu coloquei um engine, o HC Componente ele trabalha com genérico, com engine genérica. Para ele tanto faz ser um HC, pode um FD Connect, um Uniconnect, um Z, tanto faz. Quem vai dizer o tipo de conexão que está usando é esse cara aqui. No caso aqui eu botei um Faridac, o FD Connect, eu botei uma engine do Faridac. Se eu tivesse aqui um Z Connector, eu teria um engine do Zeus. Se fosse o Faridac, o Unidac, eu tinha engine do Unidac. Enfim, você apareceu uma outra, surgiu uma nova, você pode criar somente a engine. O HC Server, ele conhece uma iEngine genérica. Não me importa quem seja aqui, para ele é genérico, certo? Então você bota nesse ambiente aqui, eu botei um FD Connect, eu botei um engine Faridac. O engine Faridac que conhece o FD Connect. Se aqui fosse um engine Unidac, ele ia conhecer o Uniconnect. Se fosse um Zeus, ia conhecer o Z Connect. Simples. O tipo de banco de dados aqui é para uso de paginação. Se você não quiser nem paginação, nada, só colocar none. Ele vai respeitar, certo? Ele nem vai fazer paginação, independente que lá no front-end veio dizendo que é paginado, que é pouco importa. Aqui quem diz se vai ser paginado ou não. Então se eu deixar none, ele nem vai paginar. Tanto faz você marcar que quer paginado ou não do front-end, ele não vai obedecer. Porque aqui é uma regra, aqui é uma rotina, certo? Então, quando eu faço qualquer coisa, eu verifico. O cara está querendo paginado aqui? Se sim, ele vai ver que o cliente pediu paginação, aí ele faz. Se não, se aqui disser, o cara está configurado para trabalhar paginado, se está none, ele nem vai, o cliente, ele ignora o que o cliente pediu, certo? Isso aqui é uma regra, beleza? Aí eu tenho meu HC Server. Sim, o meu HC Server, quando ele chega com uma requisição, seja ela de qual for, ele precisa saber que tipo de engine está usando lá, se é Zeus, se é Faridac, se é o que for. Então ele aqui conhece um HC Engine genérica. Então eu disse aqui para o HC Server, o cara que está hoje aqui é um HC Engine Faridac, mas poderia ser um Zeus, pode ser um Unidac, pode ser qualquer um. Aqui é genérico, ele aceita qualquer um, certo? Então ele aceita. No caso aqui específico é um HC Faridac, beleza? A boa prática, assim, quando a gente vai configurar um banco de dados usando o FD Connect, geralmente a gente vem aqui no Before Connect, A boa prática me diz, Before Connect, certo? Aqui para configurar uma conexão com o banco de dados, certo? Só que o HC, ele pode vir configuração do banco de dados, você pode mandar configurações qualquer pelo MyContent, então ele tem aquela estrutura dele, certo? Então onde eu configuro isso? No HC Server, certo? Eu tenho aqui, Before Execute, quer dizer, antes de você executar qualquer coisa, o que é esse executar? Antes de eu passar uma requisição para minha engine Faridac, a minha engine Faridac for processar um select do banco de dados, antes de fazer qualquer coisa, eu recebi a requisição, certo? Antes de eu seguir em frente, eu posso rodar esse Before Execute. E é aqui que eu coloco. Então eu vi no Before Execute, eu disse, fecha a conexão, não me importa que ela está aberta ou não. Fecha FD Connect. Podia ser FD Connect, podia ser Z Connect, Uniconnect, podia ser qualquer coisa. Podia ser até um DBF. Certo? Você pode fechar fechar o DBF. Podia ser você que vai escolher. Pouco importa, certo? Eu digo aqui, o meu HC Engine Faridac, que é o componente que eu estou usando aqui específico, esse cara, eu estou dizendo, o tipo de banco de dados dentro do HC Server,
na property, parâmetros database, eu tenho um tipo de banco de dados, porque eu posso, do lado do cliente, dizer que eu quero paginado, certo? Se eu disser para o banco paginado, aqui, nesse momento, no meu FD, eu disse que eu não queria, mas eu posso mudar isso aqui dinamicamente, ó. Então eu estou setando dinamicamente se eu quero o tipo de paginação de acordo com o banco de dados. Beleza? Poderia fazer isso aqui validando o driver, mas eu já tem até isso aqui eu deixei já específico, certo? Então ele vai configurar. Aí eu venho os parâmetros do minha conexão, ó, do meu FD Connect, o Drive ID, ó, do meu HC Server, ele já tem um parâmetro, ó, parâmetros DB, já tem a propriedade, e ele tem todos, ó, para gerar um JSON, para ler um JSON, dar um active, enfim, várias coisas, ó, esquema, path, catálogo, tem tudo que se usa para configurar um banco de dados. Nesse exemplo específico, eu configurei o drive, se vai ser Firebird, PostgreSQL, MySQL, o host do meu banco de dados, onde está o meu banco de dados, se é local, remoto, enfim, a porta dele, ó, como ele vem no inteiro, né? Aqui no FD Connect é string, então tem que converter para string. O nome do banco de dados, usuário, senha, enfim. Aí como aqui cada driver tem, ó, os seus caminhos de banco de dados, ó, tá aqui, cada drive tem. Eu vou até fazer o seguinte, para que eu não fique trocando isso aqui. Deixa, ó, aqui já tem, ó. Como eu vou rodar 64, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui é System 32. Não, eu vou mandar lá pelo lado do cliente. Eu vou mandar lá pelo lado do cliente. Deixa eu abrir até aqui no Notepad. Bloco de notas aqui. Não, esse aqui não é não. Deixa eu pegar os caminhos, salvar aqui, já deixar no ponto. Pronto, já deixei ali configurado o que eu vou usar do banco de dados, né? Ó, o banco de dados para Firebird, aqui para MySQL e PostgreSQL e as DLL, os caminhos já das minhas DLL. Já deixar aqui para facilitar a nossa vida. Então vai vir do lado do cliente todas essas configurações aqui, ó, certo? Então eu vou passar lá. Então lembre-se, do lado do servidor, se trata-se de conteúdo do HC componente, quem tem que tratar são os componentes do HC. Não é ROS, não. HC só conversa, só trata itens dele, certo? Não interfere em funcionamento de ROS, não afeta, não muda nada. HC recebeu uma requisição para ele, ele processa, empacota e devolve na linguagem dele. Simples assim. Então, dentro de HC Server, no evento Before Execute, antes de executar, ele está setando todas essas configurações. Beleza? Aqui no meu banco de dados, ó, tá zerado, não tem nada. Eu vou até tirar esse Firebird aqui, deixar ele zerado. Tem nada, ok? Então morreu aí, não tem nada vezes nada, beleza? Só os drive e ele vai configurar de acordo com o que vier, beleza? Então salvo, Shift F9, que é bom sempre fazer um build. Fiz um build e vou executar, certo? Opa, ele fez executar selecionado o cliente. Vamos fazer de novo, né? Tem que selecionar o servidor. Então, ó, compilei e servidor ativo, certo? Ativo na porta 9095, beleza? Aí vou lá para o meu lado cliente, certo? Deixa eu selecionar ele aqui, ó, meu front-end, configurei o meu HC client aqui, ó, o meu HC Mentable, setei a conexão, marquei aqui, ó, inclusive tem novas funcionalidades, se é binário, compressão, se quer paginação, já configurei isso aqui, pode ficar. A única coisa que eu configurei que atenda a todos os bancos de dados que eu vou usar aqui como exemplo, é minha chave primária, que é ID, vou usar a tabela produto, certo?
E aqui no select eu fiz um select asterisco from produto, certo? E fazendo um order by de, certo? No meu HC Connect eu deixei configurado aqui, localhost, tudo, certo? Se você quiser configurar no componente, você vem aqui, ó, params.db e marca ativo e configura tudo aqui, certo? Como eu vou testar vários bancos de dados, a única coisa que eu fiz é a propriedade ativo, que tem que estar ativo para trabalhar com parâmetros de banco de dados remotamente, do lado do front-end, certo? Então tá aqui, ó, eu deixei ativo, fui lá, criei um campo para o drive, para o host, para a porta, fiz todas as configurações, inclusive um combo box para dizer se é Firebird, se é Postgres, enfim, tudo. Eu vou até deixar aqui ele setado, tá aqui como 0, não, ele tá como 0 na realidade. Eu vou deixar como 0, como nônio, não nenhum tipo de banco de dados, certo? Aí aqui, onde eu configuro os parâmetros quando eu quero fazer via código dinamicamente, certo? Usando esses parâmetros aqui, que poderia vir de um INI, de outro servidor, do jeito que você quiser, certo? No HC Connection, você pode deixar fixo aqui, certo? Ou no evento on before connect, antes dele fazer uma conexão com o servidor. É aqui que a gente configura. Inclusive fiz lá, ó, HC Connect, passo minha base URL, ó, que é isso aqui, ó, passei base URL, meu resource, ó. Então passei, ó, meu base URL, meu resource. Se eu quero trabalhar com modo binário, né, que é um checkbox, tá aqui, ó, checkbox binário, compressão, ó, passa a compressão se eu quero usar, certo? Aí vem aqui para o meu banco de dados, ó, HC Connect, params.db, eu vou dizer que o drive é esse texto que vai vir aqui, ó, cada um eu dei um nome, ó, driver, host, banco de database, usuário, senha, o library path e o CBX tipo de banco, certo? Ó. Então eu passo para cada elemento aqui, estou configurando dinamicamente, certo? Então toda vez que ele for fazer um request para o meu servidor, ele vai ler essa configuração, vai passar para o meu servidor, no caso o host recebe, repassa para o meu HC e meu HC serve aqui que faz esse processamento aqui, certo? Ó. Então fiz. Aí eu digo, ó, caso estiver usando Firebird, que é o 0, né? Ele vai setar, se quiser, se tiver nenhum banco de dados, se é o 0, né? Ele passa none. Se for Firebird é 1, se for Postgre é 2, se for MySQL é 3, certo? É aqui que eu configuro, ok? Feito isso aqui, ó, salvei e vou executar, ok? Então, ó, maximizar, ó. Aqui eu tenho um doc, eu estou usando, deixa eu até abrir o meu doc aqui, ó, o meu banco de dados Firebird é fixo, certo? Tá instalado na minha máquina. Mas, ó, o meu Postgre é o 16.1, o meu MySQL é 8.2. Então tem duas bases de dados dentro de um Docker. A gente vai usar eles para fazer um select. Beleza? Ó, como eu não setei nada aqui, se eu der um open, já me deu erro. Ó. Ele tentou dar um open lá no meu servidor. Isso aqui veio do meu servidor, HC Server erro. Todo tratamento de erro que ocorre num servidor, ele devolve e exibe aqui do lado do cliente. Esse erro ocorreu lá no servidor. Está dizendo que eu não passei o Drive ID para fazer a conexão. Tá certo? Eu não informei nada, certo? Então vai dar erro. Então toda essa conversa é feita HC com HC. HC Server com HC Client, Connection, né? Cliente. Então aqui eu vou informar, vou dizer que eu quero o driver do tipo Firebird. Lá o meu Firebird está em localhost, ó. A porta é 3050, certo? Meu banco de dados, ó, vou até pegar aqui, ó. Meu banco de dados está nesse caminho lá no servidor, ó. Ctrl C, ó. Meu banco de dados, usuário, qual é? sysdba, senha master key,
LibrePath, certo? Então o LibrePath do meu, ó, como eu estou usando 64 bits, tá aqui a minha DLL, ó, até eu vou passar por aqui, ó, e vou dizer, se é paginado, ó, é Firebird, mas eu vou dizer que não, None, não quero nem paginação, embora aqui tá marcado paginação para trazer 50 registros, você vai ver que ele vai trazer todos os registros. Por quê? Porque ele obedece isso aqui também, certo? Então, ó, quando eu dei um open, foi lá e trouxe, ó. Se eu for aqui para o último registro, ó, 1092 registros, quer dizer, 1000 e poucos produtos, embora tá marcado paginação, mas o controle aqui eu disse que não, None, certo? Então se eu fechar, ó, e disser, ó, paginação Firebird segue uma regra para paginação, ele vai trazer paginado, ó, tá aqui, ó, trouxe 50 registros, aí aqui eu consigo fazer a paginação, ó. Tá aí, ó, porque eu disse que a paginação é Firebird. Se eu disser aqui, ó, tô usando Firebird e vou dizer que a paginação é para Postgre, é diferente, ele vai me dar erro, já me deu erro, ó, a paginação para o controle do Firebird não usa limite, certo? Então já me deu erro de SQL, certo? Ó, se eu mudar aqui a Firebird, aí ele vai fazer a paginação Firebird. Se eu não quiser nada, ó, vou respeitar a None, eu faço aqui, ele traz os 1000 e poucos registros, tá aqui, ó, certo? Então tudo isso o HC faz para você. Beleza, ó. Aí aqui, ó, vou voltar para a primeira página, tá vendo, ó? Firebird 4.0. Vamos mudar agora para um Postgre, ó, independente que aqui tá aberto em memória. Ele não mantém ponteiro com banco de dados. Essa é a diferença, embora pareçam aqui a mesma coisa entre uma FD Query e um HC Mentable. O FD Query, quando você dá um open, ele mantém aquele ponteiro com aquele banco de dados. O HC, ele simula essa query, mas faz todo o conceito de aplicação 3 camadas sem ponteiro a banco de dados. É o famoso stateless. Ele não mantém ponteiro com banco de dados. Ó. Tá vendo aqui? Estou no 4. Eu posso vir aqui e dizer, ó, agora eu quero o drive vai ser Postgre, a porta, ó, 5432, o meu banco de dados lá, ó, é DB teste, certo? O usuário lá é Postgres, a senha Postgres, certo? E a DLL, deixa eu pegar aqui a DLL do Postgres, ó, tá aqui, libbq, ó, tá aqui, esse é o caminho da DLL do meu Postgres. Então vem aqui e bota, ó. Como eu vou mandar None, certo? Ó, ele vai ter que trazer todos, ó. Vou fechar, fechei e vou abrir, certo? Ó, já mudou para Postgre. Se eu for lá para o final, também 1092 produtos, porque a estrutura do meu banco de teste é única. Eu só muda o tipo de banco de dados. Se eu vim aqui, ó, fechar e disser que aqui é Firebird, ele vai me dar erro agora, ó. Porque rows quem usa é Firebird, não Postgre. Postgre usa limit, certo? Então eu tenho que botar o correto, tem que dizer que é Postgre, certo? E aqui dou um ok, ó. Trouxe 50 registros, ó. Tá aqui 50, ó. Posso paginar, ó, fazer a paginação, porque está funcionando paginação, porque eu disse que tá Postgre e tá marcado paginação. Se eu vim aqui fechar e desmarcar a paginação, ó, ele não vai obedecer mais a paginação, ó, porque eu disse que não quero paginação, mesmo estando setado. Então, para atender a condição, tem que obedecer as duas regras, certo? Mas vou dizer paginado, certo? Então, ó, voltei paginado, estou Postgre, ó, certo? Ó, vou fechar agora, ó, vou para o MySQL, ó, MySQL, localhost, porta 3306, o nome do banco é o mesmo, né, que eu mantive só para ficar fácil, a senha é root, o usuário e senha é root, certo? A minha DLL aqui, deixa eu pegar a DLL do Firebird, ó, eu uso até a DLL do MariaDB, ó. Ctrl C, vou passar aqui a DLL, vou botar aqui None, certo? Ó, certo? Então vou dar um open, ó, deu erro, certo? Fiz o que foi, ó, programa passou, a DLL deu erro,
não está sendo compatível essa DLL do MariaDB. Por quê? Porque eu até atualizei, eu vou até mostrar para vocês. Antes eu estava usando o 5.7 aqui, ó, o MySQL. Agora eu mudei para o 8.2, mudei até hoje. Então essa DLL já não funciona. Deixa eu abrir aqui e pegar a DLL correta. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Database. Eu tenho aqui MySQL 64 bits. Então deixa eu copiar esse link, colocar aqui até, ó. Então MySQL barra, deixa eu pegar o nome da DLL, né? Ctrl C, aqui, Ctrl V, certo? Então vamos botar essa lib aqui, ó, Ctrl C, vamos botar essa lib aqui, Ctrl V, dá o op, ó, mesmo assim não, mas aqui não é, eu vi agora, ó, password, mas tá certo, ó, porque eu botei aqui root com 2T, ó, errado, é root, certo? Ó, tá certo, a DLL até funcionou, vou deixar essa DLL aqui, mas tá aqui, ó, já tô no MySQL, certo? MySQL, então eu consigo passar os parâmetros do banco de dados configurando no front-end para o meu back-end, usando o HC componente, onde eu configuro, vamos lá, no componente, se eu quiser fixo, certo? Eu uso isso aqui. Lembrando, para que isso funcione, Active tem que estar true, certo? Ó, inclusive, tem que estar true, senão não vai funcionar. Posso configurar fixo, ou no Before Execute aqui, do Before Connect, do HC Connect, faça as configurações que eu quero fazer. Lá do lado do servidor, onde eu recebo e trato, no Before Execute do HC Server, certo? Então, eles que fazem a configuração. Um envia, o outro recebe. Não tem nada de interferência com host, porque mandou no header, o nome é... Cara, pouco importa. Host, ele está usando como estrada. Configuração, ferramenta, conversa, o idioma do HC, só HC com HC que sabe. Só HC com HC que interfere no funcionamento. Não adianta você querer botar aqui no header, que vê... Não, aqui no endpoint você só vai configurar isso aqui. Acabou. Isso aqui você não tem que recuperar no REC que veio... Não interfere. Porque a partir do momento que ele passou isso aqui para o HC Server, ou aqui, ou tipado, ou não, certo? Ou stream, ou JSON, quem trata, quem verifica, quem analisa, quem faz é o HC, certo? Não é host. Entendam isso, beleza? Então tá aqui, ó. Peguei o exemplo, tá aqui usando, ó, MySQL. Vamos voltar pro Firebird. Então, ó, FB localhost 3050. Pegar aqui o caminho do banco, ó. Isso aqui é o caminho que está lá no servidor, né? Então aqui, ó, banco sysdba master aqui a DLL, né? Vamos pegar a DLL do Firebird, certo? Ó, DLL do Firebird, Ctrl C, passei a DLL e vou dizer que eu quero paginado Firebird, ó. Fecho e abro, já tô grid. Isso aqui é uma coisa do Delphi que não aparece. Até vou verificar esse negocinho aí. Mas ó, ele pegou, peraí, a grid na montagem, ele montou errado a grid aqui, ó, Firebird 4.0, beleza? Então eu troco tudo, certo? Aqui, ó, do lado do cliente. Então, se eu por acaso não ativar, que quero usar do lado do front-end, vai me dar erro. Então a atenção que você tem que ter é isso aqui, ó. Ativa. Se desativar, ó, certo? Ele não vai funcionar, certo? Tem que estar ativado, ok? Então
Então aqui, binário, você sempre vai usar binário. Você vai desmarcar binário quando você for usar IIS, porque o IIS tem uma outra regra. Pode deixar compressão de dados sempre ativo, certo? Tanto faz. Bom é deixar ativo. Então, se quiser desmarcar, o desempenho é o mesmo, ok? Você só vai desmarcar o binário quando for um IIS da vida, porque a regra do IIS é um pouco diferente, certo? Não vou entrar em detalhe aqui também, não vou mexer no IIS para manter uma configuração para o HC, não. Eu deixo o IIS à vontade. Então, eu me adapto ao IIS e não o IIS vai se adaptar ao HC, certo? Então, eu sigo essa regra. A mesma coisa, eu me adapto ao Apache, eu me adapto ao VCL, ao console, ao Daemon. O HC componente funciona perfeito, certo? Nos próximos vídeos eu vou fazer essa mesma configuração aqui, mostrando um IIS, mostrando um CGI, onde eu vou ter 2 bancos de dados lá no meu CGI, fazendo a mesma coisa. Beleza? Então tá explicado aí. HC componente, configuração para vários bancos e runtime do jeito que vocês quiserem. Ah, eu não quero configurar drive, só configuro o nome. Só manda o nome. Você vem aqui, ó, ignora o resto, deixa configurado no coisa e só manda o nome, database, simples. Ah, eu quero o nome usuário. Você configura o nome e usuário, certo? E lá você só recupera o nome e usuário. Tá aí, a escolha é o que você quiser. Aqui você pode mandar tudo, inclusive, ó, eu tenho mais coisas aqui no meu HC parâmetros que são o que? Ó, eu tenho, ó, para transformar num JSON e ler no JSON do MJSON for Delphi, né? Ó, cadê? Tá aqui, ó, esquema, trabalhar com esquema, catálogo, chasset, Libra já tem. Então você tem todas as configurações pertinentes para uma configuração de um banco de dados. Você escolhe o que quer usar e define o que quer. Beleza? Simples assim é HC componente. Valeu, galera. Se gostou, deixa o joinha. Meu muito obrigado e até a próxima.